Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao FDF, o podcast mais abençoado da sua internet, e eu tenho como provar. Aqui você vai aprender tudo sobre foco, disciplina e fé em todas as áreas da sua vida. E hoje eu tenho um convidado muito especial que eu quero apresentar para vocês. Ele é um amigo querido, que essa história eu vou contar aqui, mas eu só digo uma coisa: se você é uma pessoa que tem aí na sua trajetória que não está fluindo na sua vida e acha que precisa algo extraordinário para acontecer com você, aqui você vai aprender muita coisa, porque com esse meu convidado, você vai ver que uma pessoa comum, assim como eu e você, pode fazer algo extraordinário quando você tem foco, disciplina e fé em tudo aquilo que você está fazendo. Então, eu quero lhe apresentar. Ele tem 5.0, não precisava nem falar isso aí, né? Ele é investidor corporativo, é desenvolvedor de projetos de alto escalão, é pai de João Pedro, Valentina e João Vitor, casado com Juliana, que para mim esse é o maior cargo dele da vida hoje, é ser um excelente pai, um excelente marido, mesmo com a sua trajetória tão aí inusitada que vocês vão aprender. Ele é incrível, eu chamo ele de amigo, de irmão na fé, e eu quero apresentar para vocês Jack Rodrigues, minha gente. Vamos lá, uma salva de palmas aqui. Jack, seja muito bem-vinda ao primeiro podcast. Eu quero primeiramente já começar aqui agradecendo a você, porque se não fosse por você, pela sua história, nada disso teria acontecendo, tá? Hoje a gente está iniciando um projeto que não é nosso, nem é meu e nem é seu. É um projeto que nasceu aí no coração de Deus e eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas em casa, que esse é o nosso maior intuito aqui. Porém, a sua trajetória é brilhante, é extraordinária. E você que está aí nos assistindo em casa, se você quiser aprender como é que você faz uma negociação, apenas em uma negociação você gerar 30 milhões de receita, fica aqui, que aqui tem muito que você aprender. Eu sei, se você, assim como eu, viciado em podcast, que assiste podcast todos os dias, você vai amar esse aqui, porque aqui a gente é real como eu e você, mas que já chegou lá, que tem uma trajetória brilhante, mas que às vezes pessoas como a gente não têm acesso. Então, eu, por exemplo, Jack, eu queria falar para tu. Eu olhava assim muitos podcasts com esses grandes players, como a gente já conversou antes, e para mim eram pessoas tão inacessíveis. E quando a gente se conheceu, eu só agradeci. Eu disse, uau, cheguei onde eu queria, conhecer uma pessoa real e que tinha resultado. Mas antes da gente começar a contar a sua história, eu quero que você se apresente aí, quem é Jack, de onde é que você veio, que eu sou de Recife, mas eu sei que você não é daqui de Recife, então me conta aí um pouco da tua história. Bom, primeiro é um privilégio estar aqui, né, contigo, te agradecer pelo convite e fazendo um adendo só a questão da apresentação, além de João Pedro, Valentina e João Vitor, eu tenho Maria Eduarda, que é a minha filha mais velha, Sim, que veio de um relacionamento anterior, não de um casamento, mas de um relacionamento anterior, e amo todos iguais, mas só fazendo esse adendo. Sim, sim. Preciso conhecê-la, não conheço ainda, né? Isso, meu nome é Jackson Rodrigues, sou corretor de imóveis de formação, e tenho 25 anos no mercado, iniciei assim como a maioria dos corretores, no mercado de varejo, né, com muita dificuldade, há 25 anos atrás. Sou baiano, não sou de Recife, vim do interior da Bahia, de Paulo Afonso, e aí vim para cá como sonhador, para uma cidade muito maior do que Paulo Afonso, uma cidade do interior da Bahia, e Recife já era para mim uma grande metrópole, né? Sim. Então vim com o intuito de buscar um pouco o crescimento de ordem profissional, né? Fazer minha vida. Saí de Paulo Afonso com 14 anos, perdi meu pai com 14 anos e saí de Paulo Afonso com 17, e aqui estou em Recife 30 anos depois, sendo 25 deles dedicados ao mercado imobiliário. Os primeiros anos foram dedicados à vida militar. Sim, era isso que eu ia perguntar. Você veio de uma carreira militar. Foi aqui em Recife essa trajetória militar? Servi a Força Aérea Brasileira, na aeronáutica, nos primeiros anos que eu cheguei, quando eu cheguei dos 17 para os 18 anos, iniciei a vida militar na aeronáutica. Aí foi quando eu vou falar um pouco mais na frente, mas foi quando eu conheci algo chamado disciplina. Isso, essa disciplina veio do militar, com certeza, né? Que é esse que dá o direcionamento aí para
para tudo que tu fez até hoje, né? Mas como é que foi aí essa transição do militar para você se tornar corretor, no caso? Então, eu ter ido me alistar e ter feito as provas na época para o alistamento e me tornar militar é porque, enfim, eu tinha perdido meu pai aos 14 anos, Sim. aos 17 eu vi que a cidade, o interior me oferecia muito pouco, até por falta de qualificação também, eu ainda estava estudando, e vim para Recife como opção de galgar, crescer profissionalmente, e aí, como eu não tinha condições financeiras de me manter em Recife, eu vi que eu precisava de um patrocínio. E o meu patrocínio, na verdade, era trabalhar e me alistei. Entendi que a vida militar me daria essa condição de estar em Recife, morar em Recife, conhecer pessoas. Sim. E crescer profissionalmente, mas inicialmente eu tinha que passar pelo processo e como minha mãe não tinha condições de me bancar em Recife, eu entrei na vida militar com o intuito e imaginei que seria a minha carreira profissional sendo militar. Aí foi quando eu descobri no percurso da vida militar que eu disse, pô, aqui é muito bacana, ser militar me ensinou muita coisa, ver a questão da disciplina, mas eu entendi que não era para mim, né? Assim, eu tenho amigos até hoje Sim. que seguem a vida militar e tá tudo bem, tá tudo certo, Sim, que eu acho que cada um tem seu propósito, tem isso, se identifica com sua profissão, mas eu entendi ali que era apenas um degrau da minha vida para que eu pudesse buscar outros voos. E quando foi que aconteceu assim, tipo, isso aqui não é para mim, preciso começar algo novo? Então, como foi que entrou a parte de corretor de imóveis na sua vida? Então, quando eu me alistei, e na aeronáutica, assim como nas outras forças, mas eu posso falar com mais propriedade sobre a aeronáutica, você passa um tempo na aeronáutica e tem umas provas para que você possa seguir a vida militar. Sim. Ou você abdica de fazer as provas e passa somente o período obrigatório, e aí tem alguns engajamentos, aí a cada ano você engaja e vai passando, mas aí o provisório tem no máximo como passar 4 anos. Sim. E aí foi ao final de 4 anos que eu já estava em Recife morando, já conheci algumas pessoas, mesmo que na vida militar, morava dentro do próprio quartel, que a gente chama de residente ou laranjeira, e daí da vida militar eu vi um anúncio no jornal, na época o jornal era físico, sim, né? Sim. E aí eu vi lá, precisamos de vendedores ou corretores sem experiência. Eu digo, pô, eu não sou vendedor, não sou corretor, mas sem experiência. Eu digo, o único que se encaixava... é o sem experiência, é o sem experiência. E eu entendi que eu podia estar buscando uma experiência e, na verdade, ali até a falta de qualificação, porque eu só tinha sido militar, mas eu tinha um pouco de experiência, mas eu digo, pô, eu acho que dá para acreditar que eu possa ser que me identifique nessa parte. Eu não sabia o que era mercado imobiliário, eu não sabia o que era ser corretor de imóveis, eu não sabia... Vendedor, eu já vendia, porque na época da aeronáutica teve um amigo que tinha loja em shopping e me deu alguns celulares, na época que o celular foi lançado, e eu comecei a vender celular internamente e vendia com certa facilidade. O celular era caríssimo, né? Isso. E aí daí entendi que eu poderia estar me encaixando dentro da vida militar. Tinha para venda, né? Tinha um pouco, né? Eu entendi que eu podia estar me encaixando. E aí foi quando eu fui lá no curso, na determinada Sim. imobiliária, que foi a Paulo Miranda Imóveis, que oferecia esse curso para corretores ou vendedores sem experiência, e eu passei acho que 2 semanas fazendo esse curso, como ouvinte, né? Você fica ali participando do curso, entendendo o que é área útil, área privativa, a tipologia. Eu não sabia o que era nada disso. E quando foi que você viu que você levava jeito para o negócio? Acho que nos primeiros 30 dias depois do curso, e aí quando me soltaram, me levaram para o salão de vendas, porque depois do curso aí eu fiquei ainda, acho que 1 semana ou 2 como ouvinte, e aí eu entendi que eu precisava ali botar em prática o que eu tinha escutado, aprendido um Sim. pouco no curso daquelas 2 semanas. E eu acho que na época sempre foi, Paulo Miranda Imobiliária foi sempre uma referência, foi o pioneiro, na verdade, em Recife, quiçá do Nordeste. E aí eu, com 29 dias,
depois daquele curso, daquelas 2 semanas e mais uma semana de como ouvinte, eu fiz a minha primeira venda. E aí eu entendi, com 29 dias, de repente, fiz a minha primeira venda e fiquei todo feliz, aí disse, pô, E a será que é sensação aqui? quando caiu aquela comissão, como é que foi? Muito boa, porque né? eu estava vindo da vida militar, soldado, não Sim. ganhava muita coisa, e todas as minhas economias tinham sido para comprar um terno, uma gravata que tinha custado R$1,99 e uma camisa branca de botão. E aí, aquela roupa eu usava um dia sim e todos também, porque a Paulo Miranda exigia que você tivesse sempre de terno e gravata. E era o modelo correto da época e até hoje... Quem você modelou naquela época como corretor, você lembra? Cara, tinha um cara que foi meu gerente, ele já não está mais aqui, Albérico Nogueira, e alguns outros, a exemplo do Ricardo Sigler, que já era corretor, acho que há algum tempo, estava naquela imobiliária, na Paulo Miranda, e eu cheguei a modelar eles porque eu os via visualmente falando, eu entendia que eles tinham sucesso porque tinham bons carros, almoçavam bem em bons restaurantes todos os dias, e eu modelava, que eram as pessoas mais próximas, porque não tinha internet, não tinha nada disso. E como era essa modelagem? Só para explicar para o pessoal de casa, eu sou especialista em neurolinguística, e modelagem é quando você pega aquilo que tem de bom, extraordinário e que faz a diferença na vida da pessoa e começa a modelar os trejeitos dela, começa a modelar a forma que a pessoa tem foco, tem disciplina, que é o que a gente vai fazer aqui com o Jack hoje. Mas eu queria que você, lá naquela época, o que era que você bateu o olho? Porque com certeza você não entendia o que você estava fazendo, você só modelava por instinto, não é? Mas você bateu o olho e tipo assim, poxa, eu tenho que me vestir melhor, eu tenho que falar feito esses caras, eu tenho que me comportar desse jeito, como é que foi isso aí? A linguagem técnica deles me chamava a atenção, Sim. porque eles aplicavam exatamente, entendiam qual era a necessidade do cliente, e a imobiliária, naquela época, Paulo Miranda não foi pioneiro por acaso, ele oferecia cursos para qualificação, né? Já naquela época, eu estou falando de 25 anos atrás. Ele foi bem visionário, bem né? visionário. Ele queria, tipo assim, preparar o mercado, Ele preparar as preparar pessoas e vindo do jeito dele. Eu É achei tanto fantástico. que dessa imobiliária saíram muitos empresários do segmento imobiliário e donos de imobiliárias de sucesso, saíram de lá. E aí eu modelava aquelas pessoas mais próximas, porque na época a internet era uma coisa muito iniciante. Sim. Então estava muito no início. Então eu modelava as pessoas mais próximas e ficava vendo eles atenderem e como eles faziam e de que forma fazia. Mas eu entendia que eles eram pessoas de sucesso e eu não entendia assim, tipo, mas tinham bons carros, iam para bons restaurantes, frequentavam bons lugares e, obviamente, você só consegue fazer isso com recurso. Isso, e aqui, eu lembro que a gente conversou também, como é que foi esse networking que você começou a ser inserido no meio? Que eu lembro que na época você não tinha recursos, não tinha nada. Como é que faz uma pessoa sem recursos começar a frequentar esse networking aí para poder chegar onde você quer chegar? Veja, Estefânia, é muito, muito, muito simples, mas assim, na época, há 25 anos atrás, quando chegava a hora do almoço, eu via esses caras, os bons corretores, saindo, cada um em seus carros, bons carros. Eu não tinha carro, eu ia trabalhar a pé. Eu morava na altura do Le Parc e ia trabalhar por muitas vezes a pé, porque eu tinha, na época, a mãe de Maria Eduarda, minha filha mais velha, nós morávamos juntos e ela custeava a minha ida até o escritório, me dava vale transporte. Aquele de papel ainda, aquele de né? papel, o vale transporte A, B, que ela recebia e ela não usava, ela me dava. Então, e naquela época, há 25 anos atrás, em Recife, teve uma febre de Topix, minivans, são minivans que vendiam cachorro-quente com guaraná. Ou era R$1, ou você pegava e dava, ou você, se não tivesse dinheiro, você dava o vale transporte. E trocava pelo lanche. E trocava pelo lanche, comia o cachorro-quente mais o guaraná. Então imagina que na hora do almoço eu ia para Topic, que ficava ao lado da imobiliária, comia o cachorro-quente com guaraná e eu via os caras saindo de carrões, indo para restaurantes. E aí, por muitas das vezes, me recordo perfeitamente que eles iam muito para um restaurante chamado Espetos, aqui, uma churrascaria, e os caras faziam isso de forma
natural, e era meio que fazia parte do diário. dia a dia deles, né? Então eu digo, cara, eu tenho que chegar no nível desses caras. Aham. E aí respondendo a tua pergunta, que eu tive que contextualizar agora antes, Sim. mas para chegar na tua pergunta, é que um desses caras aí, o Ricardo Sigler, carioca, mas estava morando em Recife na época, ele meio que me apadrinhou. E acho que deu match. Eu vi um garoto novo, Isso. sonhador, e aí convidou para sairmos para fazer um happy hour, tomar Aham. uma, enfim. Aí eu falei para ele, ele disse, bora, por que você não vai? A gente já saiu 2 ou 3 vezes, eu te convido e você nunca vai. E, pô, se eu pego um vale transporte, troco Não pelo tenho almoço, dinheiro. como é que eu vou? Você falou isso pra ele, eu né? falei. E aí ele falou, não, eu vou... Aqui é comigo. deixa que é comigo. E aí, Que bacana. quando eu fui pro primeiro happy hour e sentei na mesa dos caras que eram bons vendedores, aí eu entendi como era o formato. Isso. Porque era na mesa, eles bebiam, Aham. beliscavam, petiscavam, e eu estava ali mais para ouvir e entender o que eles faziam para obter sucesso. Então eu não estava preocupado com a Ali bebida. foi laboratório, Aí né? ali foi uma collab, foi um laboratório para mim, porque Olhando, eu ficava tudo. observando os caras. E Escutativa também, né? Para ver escutativa. qual era o tipo de conversa que eles tinham. E Fantástico. aí você coloca a bebida numa pessoa, bebida alcoólica, ela se solta. Isso. E ela dá informações que nem necessariamente precisavam dar. E ali eu comecei a aprender tudo que eu não tinha aprendido no curso daquelas 2, 3 semanas. Porque ali foi a prática, né? Ali era na prática. Ali aí era na prática, era o pulo do gato daqueles caras, né? Daqueles caras. Fantástico. Então eu entendi como é que esses caras trabalham, o que eles fazem. E aí eu fui absorvendo um pouco de ordem positiva de cada um, o que poderia gerar de cada um, absorver a parte positiva de cada um deles e colocar na minha vida, então, na minha vida profissional. E ali eu passei a entender que eu precisava saber a dor e a necessidade do cliente, o que ele estava buscando, e criei meu próprio relacionamento. Os caras saíam muito para restaurantes, bons restaurantes, se relacionavam, saíam para fazer happy hour entre eles, e eu passei a fazer isso com eles inicialmente, só que com 29 dias, 30 dias, quando eu fiz o primeiro negócio, botei uma comissão no bolso. Eu quero saber dessa história também, que era a próxima pergunta, mas assim, quando é que, depois que você passou a ser inserido nesse meio, quando foi que veio a primeira big commission? Quando foi que veio a grande comissão aí que... Assim você fez, caramba, agora eu tô no rumo certo, eu tô no direcionamento certo. Foi uma segunda venda. Foi uma segunda, né? Foi uma segunda venda, e já foi a segunda porque e eu não sabia o que eu estava fazendo, tá? Eu era corretor muito novo, iniciante. Era eu não sabia, no feeling. Era no feeling. Eu fui em determinado imóvel, eu trabalhava no DIT. DIT era Departamento de Imóveis Terceiros, na imobiliária Paulo Miranda, e aí eu fui para um imóvel fazer uma captação, que você precisava fazer captação de imóveis. E aí quando eu fui fazer a captação, o cliente tinha um senso de urgência para a venda daquele imóvel, e ele, como força de expressão, ele falou, eu topo vender, vamos supor, números hipotéticos, tá? Porque há 25 anos eu não vou lembrar. Números hipotéticos, estou vendendo um apartamento de 100 mil, eu te pago o comissionamento, que na época Paulo Miranda já passava a régua por cima, e a comissão da empresa era de 6%, e ele disse, eu topo pagar os 6%, a captação é sua, eu vou te dar a exclusividade, mas o cliente... Eu não sei porquê, ele falou, mas eu gostei de você, né? Era uma família, alguém da família tinha morrido, e ele falou, eu gostei de você. E eu te digo mais, eu te pago sobre 100 mil os 6%, mas se passar algo, além da comissão, o que passar é seu. E ali eu fiquei todo feliz, né? Mas não estava fazendo uma venda, eu estava fazendo só uma captação. E eu vi a importância das captações, e tem uma grande importância da captação. E ali eu fiz o anúncio, obviamente coloquei o valor do imóvel para venda um pouco superior ao valor dos 100 mil, para ter uma margem de negociação e de segurança, e acabei vendendo um imóvel, vamos supor, por números hipotéticos também. Acabei vendendo um imóvel por 110 mil. Anunciei, sei lá, por 130, vendi por 110 mil. E aí ele honrou, pagou os 6% sobre os 100 mil. E aqueles 10 mil de plus é o que na época, e hoje, até hoje, chama-se de overprice. Aquilo ali foi a bonificação, foi o plus.
E aí eu me recordo perfeitamente que o gerente geral e até o próprio Paulo Miranda, né, que eu reputo um dos melhores pessoas e profissionais que eu já vi trabalhar. E aí ele me disse, falou para o gerente geral, ou para o gerente, falou, eu quero conhecer esse garoto, né, eu era muito jovem, né, eu acho que eu tinha 22 anos. E aí eu fui até a sala dele e ele, cara, parabéns, você fez um overprice. E eu fiquei ali escutando Iniciante, ele. e tu não sabia. Mal falava português. Imagina Quanto mais falar inglês. overprice. Overprice, o que é isso, né? Nada mais é do que eu tinha conseguido preservar a comissão, a integralidade da comissão e também ter esse ganho, desse plus que o superior ao valor combinado, que é o overprice. Só para o pessoal de casa saber, overprice é o valor acima do preço, tá? Acima do preço do imóvel, não é isso? Isso, aí eu entendi que eu gostei do game. Cara, eu acho que eu vou obter. Leva o jeito para esse negócio. Foi aí que você sentiu que estava ali no caminho certo. Porém, tu passou a frequentar lugares estratégicos para fazer networking, não foi? Então, aí a partir daí eu entendi que o cliente vinha o que chamamos de lead hoje, o cliente do anúncio dos jornais vinham para a empresa, para o escritório, de forma intencional, não de forma só orgânica, porque o nome da empresa imobiliária Paulo Miranda era muito forte na época, e é até hoje, né? E muitos clientes batiam no escritório de forma espontânea, mas muitos iam através dos anúncios. Sim. E ali eu entendi que ali eram clientes gerados através da empresa para mim. Eu digo, de que forma eu posso aumentar, eu posso potencializar o número de clientes que eu posso estar atendendo e fazendo a conversão. E eu entendi que eu precisava estar em bons lugares, frequentar assim como o pequeno grupo de corretores, os corretores, os Big Four que estão ali, os grandes players, os grandes corretores que se destacavam, frequentavam bons restaurantes. Sim. Mas lembra que eu passei a escutá-los? Mas aqueles dali já eram o lobo de Wall Street, né? Eram os lobos de Wall Street, muito bem falado. Só que aí eu disse, pô, eles estão fazendo tudo certo, de forma errada. Isso. Porque se eu tiver que investir o meu dinheiro, vamos chamar assim, investimento. Se eu tiver que investir meu dinheiro, não vai ser com esses caras. Sim. Por mais que eu gostasse desses caras, eu gostasse de sair com eles e escutá-los. Mas não é com eles que eu preciso investir meu dinheiro e meu tempo. São com meus clientes. Isso. Eu preciso estar no ambiente. Então você começou a gerar um marketing de relacionamento. Eu e como procurei... é que você fez isso aí? Aí eu comecei a criar relacionamento e vínculo com meus clientes. Mandando mensagem, na época era só mensagem de texto, dia de aniversário, ligando no dia do aniversário do cliente, comprando mimos, no final do ano eu ligava para desejar um bom Natal, enfim. Nas datas comemorativas eu sempre lembrava. E passei assim, de forma intencional, criar vínculo com o cliente e me tornar amigo desses caras. Sejam clientes, pessoa física, sejam casais. E entendi que eu precisava de algo mais, fora isso. E aí eu comecei a olhar em Recife quais seriam os ambientes que eu podia frequentar, porque os bons restaurantes, os bons lugares eu ainda não tinha, mesmo ganhando já comissionamento, eu não tinha condições ainda de frequentá-los. E aí eu entendi que eu precisava ir buscar mais, e aí quais eram os ambientes que eu precisava frequentar. E mesmo que de forma ainda muito tímida, mas aí existiam algumas academias em Recife. Academias mais alto padrão, né? Isso, em algum momento... High ticket. Isso, em algum momento eu me inscrevi numa academia sem gostar de treinar, eu detestava treinar. Essa história é fantástica. E aí eu passei como? Você vai para uma academia? Você vai fazer o que na academia? Você nem gosta de treinar. E aí eu entendi que não é o ambiente da academia, da boa academia, né, do high ticket ali, eu entendi que ali estariam as pessoas bem-sucedidas. E lá dentro é o ambiente mais democrático que existe, porque ninguém está vendo o carro que você está chegando. E eu nem tinha carro, Então, e todo mundo está ali com o mesmo propósito, né? Então, a frequência é a mesma. Cuidar, a frequência é a mesma. E aí é o cuidar da saúde, mesmo que de forma física, lá atrás, há 25 anos atrás, eu já entendia que ali era um ambiente que eu poderia estar buscando novos leads, novos clientes. Né? E aí eu comecei a conhecer pessoas que transitavam naquele ambiente, que eram empresários, que eram muito deles low profile,
E aí, assim bem como no ambiente da imobiliária, que teve um garoto, um senhor lá, o Ricardo Sigler, que meio que me apadrinhou, assim na academia não foi diferente. Algumas pessoas começaram, habitualmente, quando você chega no ambiente de academia, as pessoas começam a se relacionar com você, ou um boa noite ou um bom dia, e daqui a pouco estão puxando papo, querendo saber o que você faz. E uma dessas pessoas me convidou para ir para um evento social em Recife, em um coquetel. Eu digo, bom, coquetel é igual a 0800. 0800 é igual a não gastar nada. Se eu não tinha condições de estar nos melhores restaurantes, aí eu passei a frequentar, a partir do convite desse empresário, os bons eventos sociais, a partir do princípio que eu estava me relacionando num ambiente bacana, onde o propósito era cuidar da saúde, e no evento social era onde estava ali, digamos ali, a alta sociedade pernambucana. E entendendo aquilo ali, eu comecei a me relacionar com os amigos daquele empresário. E aí virou... E aqui em Recife isso é muito comum, né? Quando você conhece um e acaba apresentando, não, é amigo de fulano, a porta já começa a abrir para você. As pessoas já começam a olhar para você assim, de forma diferente ali, você está no meio. Você está no mesmo ambiente, eu diria que... A ambiência conta muito, né? A ambiência conta muito e outra coisa, quando você está num tipo de ambiente como esse, um evento social, onde você reúne, sei lá, alta sociedade, que seja, é igual você sentar numa mesa onde tem grandes players. Você não precisa mais se vender, você já está na mesa. Você já está na mesa, né? Então, utilize o conhecimento que você tem, a experiência que você tem, o conteúdo, o relacionamento, para você converter isso em negócios. Fantástico. De ordem sadia, de ordem honesta, de ordem transparente. Porque aí, eu acho que sentar na mesa, até o relacionamento te atrai para a mesa, uma indicação te atrai para a mesa, mas se manter na mesa, eu diria que mais... Para você sentar na mesa, teu currículo e relacionamento te fazem sentar na mesa. Mas se manter na mesa... É saber jogar o game. É o teu comportamento que faz te sentar na mesa. Isso mesmo. Excelente, é isso mesmo. O comportamento, eu acho que é onde o jogo vira. Porque habilidades técnicas, eu até já falei isso para você antes, né? Habilidades técnicas qualquer um tem, se você buscar conhecimento e informação no lugar certo. Porém, o seu comportamento, se você não tiver ali uma boa gestão emocional, se você não tiver uma boa desenvoltura na sua fala ou na forma de você se comportar no seu dia a dia mesmo, você não permanece nessas mesas. O comportamento, ele diz se você vai permanecer ou não. O comportamento, ele te demite ou ele admite. E me fala, nessa época, quando foi que houve a virada de chave de corretor para você virar empresário? Antes de você responder essa pergunta, eu queria saber, nessa época da tua vida, você já tinha feito a virada de chave de cuidar do seu corpo e olhar para a sua saúde e dizer, eu preciso mudar isso aqui também? Porque assim... Se você estava sentando em grandes mesas, já estava começando a fazer negócios, chega uma hora que a gente olha para si e vê que não é mais congruente aquela pessoa que a gente, com esses hábitos que a gente vinha fazendo, né? A vida inteira. Eu vou falar um fato que talvez eu seja até cancelado, mas enfim, é a verdade, a verdade é a verdade hoje, amanhã e sempre. Aqui não tem cancelamento, que esse podcast aqui é um podcast de vida real, com pessoas reais, assim como eu e você, e a gente tem que falar mesmo, porque às vezes o que é cancelamento aí na internet é o choro de uma pessoa que está em casa, com essa angústia no peito de, caramba, eu passo por isso aí também, e é isso, Jack. Vamos, boa. Aqui é pra Na verdade, eu fui para a academia com um único e exclusivo intuito, foi de me relacionar. Criar relacionamento com pessoas que tinham de renda alta. E aí eu busquei a melhor academia na época em Recife e fiquei por ela por anos, até ela fechar. E aí eu busquei única e exclusivamente relacionamento. Eu era um cachaceiro nato, tipo assim, eu bebia um dia sim, todos também. Todos também, né? Então eu era sobrepeso, eu estava acima do peso, e acabou que, mesmo sem condições, eu pagava academia cara. E a partir logo do primeiro ano, para demonstrar ali mais autoridade, eu contratei, para piorar a situação, mesmo sem condições, eu contratei um personal, que foi meu personal por 17 anos ininterruptos. Uau! E aí as pessoas começam a te enxergar também de outra forma. Sim, porque você tem um personal. O cara malha com personal, ele está mais preocupado com peso. Não sabiam eles que eu usava academia basicamente para relacionamento e que saía dali e ia encher a cara.
E no outro dia eu estava lá de novo. Mas que em algum determinado momento eu meio que me perdi, fica certo disso. Me perdi do intuito, criei o relacionamento, tô num ambiente Mas ficava certo, queimando a academia, mas eu né? comecei a queimar muito a academia. Sim. Eu cheguei a ter uma frequência de 4 vezes por mês de academia. Ou 4 seja, vezes. naquela época você não tinha foco. Zero. Zero foco aí no seu corpo, no caso. E né? eu me recordo... Zero disciplina zero também. Disciplina, zero foco. Zero, zero, zero. Tem solução para vocês, hein? Fica aqui que essa história é fantástica. E aí eu me recordo perfeitamente que eu passei aí para a academia, e lembre-se, são 17 anos de treino ininterruptos com o mesmo personal. E aí eu passava, a minha frequência era de 4 a 6 vezes por mês Sim. de frequência na academia. Ou seja, eu pagava, na época, a academia mais cara de Recife, personal, e eu não ia. Sim. Porque eu já tinha criado meu relacionamento e começou a gerar negócios. E aí até um determinado, obviamente, eu estava sobrepeso, aí foi em determinado momento que teve um mês específico, já lá na frente, que aí eu tinha uma mania de sempre me pesar quando eu chegar na academia. Se eu fosse, não importava quantas vezes eu ia por semana, ou quantas vezes eu ia para academia, toda vez que eu chegava na academia eu me pesava. Sim. E teve uma dessas vezes que eu entrei, me pesei, subi na balança, por acaso meu personal estava do lado e eu pesei 103 quilos. 103 quilos e vocês devem ter uma foto aí, já vocês podem colocar isso, de pode forma... colocar a foto. Eu sempre guardei essa foto para saber. Olha aí, ó. Olha só. Que... Rapaz, mas tu tava parecendo corretor aí mesmo, viu? Hoje em dia não parece mais, não. Procura o pescoço que você não vai ver. Não tem pescoço, então aí foi... 103 quilos, isso aí foi o ápice dos 103 quilos. E aí foi na época que eu subi na balança, o meu personal falou que ele viu lá 103 quilos e ele bateu nas minhas costas e falou, ó, parabéns. Depois dos 3 dígitos, é só descer ladeira. Você paga a academia cara, paga personal e não vem. Sua frequência é a pior frequência que eu tenho dos meus alunos. Inclusive, você é o pior cartão de visita que eu tenho. Nossa, essa fala foi pesada, hein? Aquilo ali foi um gatilho. Foi um gatilho, né? Aquilo ali foi um gatilho na minha vida e eu comentei para ele quando eu desci da balança. Eu serei o melhor aluno em termos de resultado e de performance. Aí ele falou, depende só de você. Aí eu digo, não, você não está entendendo. Eu não vou ser o melhor aluno. Eu estou dizendo, né? Eu serei o melhor aluno em termos de performance e de resultado, não seu aluno, da academia inteira. E aí eu coloquei aquilo e virei. Como tu tinha muito resultado no âmbito profissional... De buscar o resultado, a inquietude de buscar, de gerar... O mecanismo na sua mente já estava ali instalado, era só botar o foco e a disciplina para isso aí. E ali, a partir daquele momento, com 103 quilos, eu passei a treinar rigorosamente todos os dias. Tu virou um psicopata, né, Jack? Eu virei um psicopata, só que eu parei... Do bem. Só que eu parei para pensar e falei, pô, cara, eu trabalho todos os dias, por que não treinar todos os dias? Todos os dias. E aí eu entendi que eu precisava treinar todos os dias, que o meu cartão de visita também era uma questão visual. Era uma questão visual. E aí eu entendi que eu precisava treinar para cuidar também da saúde, por mais que eu fosse bastante jovem, mas eu precisava cuidar da saúde, porque naquele momento, eu por ser uma pessoa visual, e eu não compraria, eu não faria um investimento comigo, visualmente falando. Você, olhando para você, você não se passava credibilidade. E não uma imagem de sucesso. E aí eu entendi que eu precisava daquilo. E aquilo ali foi um gatilho e foi uma inquietude que eu trouxe para minha vida e aquilo gerou algo a ser alcançado. E aí eu passei a treinar rigorosamente todos os dias. E aí passei a buscar informações, o que precisava fazer. E assim, foi um dia após o outro, um dia após o outro. Não vou dizer para você, foi fácil, foi difícil pra caramba, muito difícil. E a alimentação, como é que você fez aí esse ajuste? Inicialmente eu foquei só no treino. Quando eu comecei a sair de 103, e aí... eu fui pesando e o resultado foi vindo. Depois de 3 meses, sei lá, eu estava com 98, 97, 96. Eu digo, caramba, eu acho que eu consigo, já perdi 6, 7 quilos. E aí o ganhar dinheiro, aí eu vou fazer uma referência, meio que uma analogia. Perder peso
é igual a ganhar dinheiro. Uhum. Quanto mais peso você perde e quanto mais no espelho você olha e vê o resultado acontecendo, é igual a ganhar dinheiro. Quanto mais peso você perde, né? É igual o cara que profissionalmente é bem sucedido. Quanto mais dinheiro ele ganha, ele quer ganhar. Ele performa melhor. Só que de forma contrária, de forma invertida, quanto mais peso você perde, mais você quer perder. Sim. Mas você quer perder peso com qualidade, performando bem e entendendo que está de forma saudável. Então eu fui buscar informações. No final das contas, e aí muita gente me pergunta, você teve acompanhamento, você já está numa condição um pouco melhor financeira, que eu podia pagar nutricionista, médico? Podia. Mas eu sou Jack, né? Lembra disso, né? Eu sou maluco. É maluco, eu teimoso. Fiz isso de forma intencional. De forma orgânica e sozinho. Não procurei médico, não fui para consulta. E faz até hoje, né, E faço até hoje. Outro dia, quando eu estava com resultado com 78 quilos, outro dia eu cheguei, marquei uma consulta, por acaso o médico fez um investimento comigo, comprou salas comerciais e... Sim. É um médico renomadíssimo e ele trata de atletas. E quando eu cheguei com ele, já fazia algum tempo que ele tinha feito investimento comigo, eu tinha colocado o consultório dele lá, e quando eu cheguei com 78 quilos, ele primeiro se assustou. Mostra a foto do depois, por favor. Como é que Jack tá? Essa foto foi de sábado, né? Essa foto foi agora, eu tava correndo, aí virei... Gente, olha isso, deixa eu falar aqui, pessoal de casa, você aí que está acima do peso, assim como eu, que eu tô aqui, eu só não vou chorar para não borrar a maquiagem, mas eu tô chegando lá, eu já perdi 18 quilos pedalando, Jack. Do ano passado para cá. Parabéns. E eu tô nessa caminhada também. Mas assim, olhar para você, Jack hoje tá com 8% de gordura, gente. É inacreditável. E é isso. Foi no foco, na disciplina e muita fé também, né, Jack? Muita fé. Aí já tem fé, muita fé aí. Tem mais fé do que disciplina. Aí já tem mais fé do que disciplina. Então, né? Aí eu busquei entender que eu precisava melhorar, porque a idade vai chegando também. Sim. E aí eu fui perdendo peso, como eu te falei, e de forma invertida, de forma desconstruída, o perder peso é igual ganhar dinheiro. Quanto mais você perde, você quer perder mais, mas quer perder com resultado. Tu foi fazendo negócios bem melhores depois. Eu fui fazendo, disso. E aí o médico, quando esse médico... Antônio Mesquita, ele olhou para mim, aí ele falou, caramba, o que foi isso? Se assustou? Ele disse, o que aconteceu com você? E aí eu contei toda a história sobre a questão da indisciplina, o que tinha acontecido com o meu personal, o que ele tinha feito de comentários comigo, e ali eu virei a chave, e ele falou, caramba, você não precisa estar mais aqui. De forma correta ou errada... Você acertou. Você chegou no seu intuito. Chegou no seu intuito. Porque no final das contas... Quando eu estava treinando e para atingir, sair de quase 28% de gordura no corpo, sobrepeso com 103 quilos para chegar a 78, tá ali entre 78 e 80 quilos, e sair de 27,5% para 8% de gordura, no final você sabe o que é certo. Sim. No final você sabe o que é certo. É tanto que quando eu cheguei com 90 quilos, que era a minha meta, eu digo, já perdi 13. Então agora a meta é outra. Agora a meta é outra. Sim. E as minhas metas eram trimestrais. A cada 3 meses eu estipulava uma meta. E eu entendi que minha meta sendo outra, qual era a minha próxima meta? Eu tinha ganhado um prêmio de um cruzeiro, 10 dias no Caribe, de uma determinada consultora, e eu precisava a ideia era chegar trincado. O cara sobrepeso, gordo, com a ideia de 3 meses depois, além do período dos treinos, sim, dos 103 para 90, a ideia era chegar com 85, pelo menos, para conseguir colocar uma sunga. E ali, aquele período de 3 meses, o meu personal disse, a partir de agora não... O inimigo agora é outro. Eu digo, como assim o inimigo agora é outro? Aí ele fez, com treino você conseguiu perder 13 quilos. Sim. Daqui para baixo... É alimentação. E a alimentação, ali foi quando eu entendi que a alimentação representava entre 60% e 70% sim, do teu resultado. E 30% a 40% representava a questão da manutenção e treinos e intensidade. E ali eu entendi que eu precisava abandonar refrigerantes, sim, sal, açúcar e frituras. E ali eu não... E trigo também, né? Tudo, pão. Aí parei de comer pão, tem 5 anos que eu não como pão. E ali eu entendi que eu precisava abandonar muita coisa. Aí parei de beber uísque, parei de beber a maioria das bebidas alcoólicas. Eu acho que eu reduzi 99% de bebida alcoólica. Ainda tomo um vinhozinho, não vou mentir. Mas aí eu eliminei todas
toda essa questão de pão, açúcar, sal, frituras, o uísque, bebidas alcoólicas. E a virada desse novo Jack foi quando você saiu de corretor para virar empresário ou não? Você ainda estava no sobrepeso aí? Porque eu tô te perguntando isso porque geralmente quando a gente perde assim um peso considerável como o seu, isso instiga a gente, né, a fazer novos negócios, a ir para o próximo nível mesmo. Então, esse próximo nível que foi da tua vida de sair de corretor para virar o empresário do ramo imobiliário, veio partindo daí? Não, eu já era o empresário. Já era empresário e eu estava com sobrepeso enquanto empresário. Mas não existia esse apelo tão forte hoje para a questão física, mental, uma coisa alimenta a outra e você se sente melhor, não tinha essa questão. Eu não sabia, ainda assim, voltando um pouco, essa questão da endorfina, serotonina, então eu não entendi ainda, né? Lembre-se que eu usava a academia para fazer negócios. E aí, ainda assim, como empresário, eu falhava muito, porque eu estava sobrepeso. Mas ali, em algum momento, aquele gatilho do que o meu personal tinha me falado, aí eu entendi que eu precisava melhorar e fui buscar o resultado. Isso. E aí eu fiquei um maluco. A maioria dos meus amigos mais próximos falou, cara, você tá noiado, você tá maluco. É porque tu colocou hiperfoco, né? Hiperfoco. Eu acho que é um pouco do TDAH, não sei. Esse negócio de TDAH é muito novo, né? Esse negócio, eu não sabia nem que isso existia, TDAH. E eu nem sei se eu tenho. Se tenho ou se não tenho. Mas eu tenho hiperfoco em algo que eu quero atingir. E aí eu fui buscar o resultado. Com a mudança da alimentação, nos 3 meses, eu não fui para 85. Eu fui para 77. Nossa. Faz a conta, 77, 103. Caramba, foi... E aí quando eu cheguei na consulta com o médico, ele falou, cara, você vai ter que comer alguma porcaria aí. Tá. Ele passou uma relação de exames, que quando eu voltei para a relação de exames para apresentar, sei lá, muitos exames, ele falou, cara, tem uma boa e uma má notícia. Eu disse, tá bom, então me dá logo a má. Ele disse, eu vou te dar 2. Tá tão bom que tá ruim. Tá tão bom que tá ruim. Aí ele disse, é porque tem alguns aspectos aqui, você tem nos exames que você faz, sempre tem a taxa mínima, a máxima. Com algumas deficiências ali, né? Tinha alguns daqueles exames que tinham gerado abaixo do mínimo. E eu tinha essa percepção porque alguns dias, no dia a dia do trabalho, eu não é que não estivesse bem, mas às vezes eu estava caminhando, eu estava em reunião, eu tinha vertigem, ou tinha tontura. Eu entendia que estava faltando. Ele disse, isso aí que você tá tendo, tontura ou vertigem, isso é falta de vitamina. Tá abaixo tá dando negativo o teu resultado. Então, mas foi num período que aí eu estava muito concentrado em treinos. Vamos falar aqui pro pessoal de casa, gente, não façam essa loucura de fazer sozinho, tá? Hoje em dia tem profissionais incríveis aí que a gente pode procurar, até na internet mesmo, como consulta online, né? Não, eu tenho vários clientes. Mas é muito importante mesmo, você poder ter um acompanhamento. Não, eu não sou referência, não façam isso que eu fiz, absolutamente, mas eu tinha que falar a verdade. Sim. Eu tenho vários clientes e amigos que são médicos e eles vão estar realmente me recriminando aqui, mas não façam isso porque o que eu fiz foi de ordem assim, que eu tomei a decisão sozinho de fazer. Deu certo. Deu certo, porque eu sabia o que era, mas de forma... Mas é melhor ter um acompanhamento, né? De forma errada. É isso que a gente tem que fazer. Jack, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi que veio o primeiro milhão? Porque eu acredito que como corretor, esse deve ser o sonho de todos os corretores, tipo, bater ali aquele primeiro milhão. Eu sei que você já tinha aí transicionado para virar empresário aí no ramo imobiliário, mas me fala, como é que foi esse primeiro milhão? Como foi a sensação de bater o primeiro milhão? Conta aí pro pessoal de casa. Então, essa transição da corrida dos ratos, eu vou chamar de corrida dos ratos. Corrida dos ratos é quando você passa parte do seu tempo, da sua vida, correndo atrás do dinheiro. Sim. Essa parte da minha vida eu chamo de corrida dos ratos. Em algum determinado momento, eu tinha um imóvel para alugar, e aí me ligou um determinado representante de uma empresa que eu não sabia, ele queria alugar um imóvel, e eu estava indo para a praia, acabei desviando o meu percurso e fui atendê-lo, e aí ele gostou de mim, da conversa, ele disse, cara,
a gente está precisando, você trabalha com terrenos, áreas também? Eu não trabalhava, mas eu disse que sim, que eu trabalhava. Sempre. E aí ele falou, então, a empresa no qual eu represento, ou que eu faço negócio, está buscando uma área relativamente significativa de tamanho para comprar. Eu acho que você poderia ser essa pessoa. E aí eu fui atender, um simples aluguel se transformou numa comissão de quase 2 milhões de reais. Uau! E aí eu entendi qual era a necessidade do cliente, ele estava buscando um imóvel, um terreno para construir um showroom, que era de ele na época, ele não já está mais nesse plano, mas na época ele era presidente da Hyundai no Brasil. Sim. A Caoa, Carlos Alberto Oliveira Andrade. Ele é formação, na época ele vivo, ele tinha formação médica, mas ele nunca exerceu, atuou como médico, ele sempre se tornou empresário e eu acabei atendendo pessoas ligadas a ele, pessoas de confiança, onde eu entendi qual era a necessidade, o imóvel custava alguns milhões, e eu fiz a busca daquele imóvel, fiz toda a negociação, não era apenas um imóvel, porque o tamanho da área era significativo, então eu não tinha uma área disponível em Recife com aquele tamanho. Tinha vários prédios ou vários terrenos que juntos dava para atender aquela área. Ele me autorizou a fazer a aquisição, e aí eu passei um ano e algo negociando e comprando, representando ele na compra. Então esse foi teu primeiro negócio de Business Acquisition Specialist, no caso, né? De ser um especialista em aquisições de negócios e fazer o desenvolvimento do projeto, no caso. Já era no mercado corporativo, sem eu saber que era mercado corporativo. Sim, sim. Porque eu era um simples vendedor de terreno. Na verdade, eu nunca tinha vendido um terreno até aquela data. Então, mas ali me predispus você a ir passou buscar. a não só olhar o terreno, mas também olhar o negócio em si. Não, ainda não tinha olhado o negócio, porque quem me abriu o olho foi ele mesmo, Carlos Alberto Oliveira Andrade, o Hugo Caoa. Tá, e aí ele me falou a necessidade, eu entendi que era para um showroom, fiz a aquisição, representei ele na aquisição daqueles terrenos, e depois eu viajei para a assinatura do contrato, após um ano de negociação com todos esses prédios, eram casas, prédios, que, sei lá, o tamanho da área, acho que era algo em torno de 5, 6, 7 mil metros quadrados. Sim. E ali eu fui depois assinar o contrato na casa dele, em São Paulo, Jardim Europa, e tô lá, Carlos Alberto, o cara ícone do setor automobilístico no mundo. No mundo, a história dele é fantástica, belíssima, né? Fantástica, é incrível. O cara é um ícone, referência mundial. E aí eu estava diante de um dos caras que eu considero que eu estava tendo contato. Ele não dava expediente na Hyundai, ele dava expediente em alguns dias na casa dele, em Jardim Europa, e a reunião foi lá. E eu me recordo bem que o advogado dele falou: você vai entrar, você vai realizar negócio, não peça para fazer nenhum registro ou foto com ele, porque ele só aparece uma única vez por ano, que é no Criança Esperança, quando ele eu acho que ele era um dos maiores doadores do Criança Esperança. E ele aparece, então ele não gosta de registro nem de tirar foto. Sim. Então é uma questão à parte aí. E aí eu fui para ali com o propósito de fechar o negócio. Eu digo, eu vou levar um mimo para esse cara. Mas qual o mimo que a gente poderia levar para ele? Qual o mimo? E aí meu ex-sócio, na época, ele falou, para um cara muito rico, uma caneta caríssima, uma Montblanc ou qualquer outro bem. Vai ser só mais um item, né? Mais um item. E aí o meu sócio, na época, resolveu comprar um bolo de rolo, que tem aqui na Casa dos Frios. Perfeito. Compramos e levamos para ele. E ali na antessala, na sala dele, depois que a gente entrou pro gabinete dele, em algum momento a gente deu o bolo de rolo e ele falou, caramba, vocês acertaram em cheio. Aí ele falou pro governante, ele não tinha governanta, ele falou para o governante dele, falou, guarda em um local bem específico, não deixa a minha esposa nem ver, porque eu acho que ele não podia comer açúcar. Sim. E aí guardaram, e vocês acertaram.
E aí a gente foi para o negócio. A reunião durou aproximadamente 2 horas, lembrando que de 2 horas, 1 hora e 40 minutos, a gente não falou de negócio. 1 hora e 40 minutos foi para ele contextualizar. Ele contou a história dele, em 1 hora e 40 minutos. E ali estavam 2 nordestinos, eu e Fábio Gueiros, meu sócio na época, meu ex-sócio hoje, uma pessoa que eu reputo um dos caras mais brilhantes, de uma das cabeças mais brilhantes que eu já vi, padrinho dos meus filhos, de um dos meus filhos, de João Vitor, e tenho um carinho por ele gigante. E foi com quem eu aprendi muito no mercado imobiliário também, né? É um cara brilhante. E aí, ali nós estávamos diante de um dos caras, eu digo Big Four, ali, um dos 5 caras mais prósperos a nível nacional. E ele contou a história dele em 1 hora e 40 minutos, e em 20 minutos a gente foi fazer um negócio. Sim. Basicamente a gente foi ali assinar um contrato, uma escritura, e após aquela escritura, eu falei para ele, antes dele me dizer o que virou a chave na minha cabeça sobre a questão da transição do mercado de varejo para o mercado corporativo. Ele falou, eu falei para ele, Dr. Carlos, o senhor há de convir que o senhor é um ícone, uma referência no mercado do setor automobilístico no mundo, não é nacional, é no mundo. O senhor é presidente da Hyundai no Brasil. E ele só me escutava. E o advogado, acho que o advogado dele ficou pensando, o que esse cara vai falar? Que esse cara vai falar, né? Eu falei, o senhor há de convir que eu tenho, na época, acho que eu tenho um filho na época, só 2 filhos. Eu tinha Maria Eduarda e João Pedro. Eu digo, eu gostaria muito no futuro dizer para os meus filhos, ou ter um registro de eu mostrar para os meus filhos que eu fiz negócio com alguém nessa ordem de grandeza. E o advogado dele, eu acho que ele pensou, eu não acredito que esse cara está fazendo isso. Vai tirar uma foto. Mas eu não pedi a foto, eu só comentei. Não, você só comentou. Aí ele falou, meus amigos, diante da idade dele, da época, e diante do discernimento e sabedoria que ele tinha, ele disse, eu estou olhando para vocês, 2 nordestinos, eu estou me vendo porque vocês são 2 garotos jovens, e você não só vai dizer para os seus filhos que você fez negócio comigo, como você vai mostrar uma foto. Aí chamou o governante dele assim, e disse, você vai bater uma foto agora pra gente aqui. Aí ele convidou a mim e meu sócio na época, Fábio Gueiros, para tirarmos uma foto juntos. Brilhante. E ali foi registrado, e o advogado dele sorriu, disse, ele provocou uma situação, eu não pedi para tirar uma foto, eu só falei que queria contar para os meus filhos e netos um dia que eu tinha realizado negócio com ele. Jack, eu preciso ensinar isso aí pro pessoal de casa. Gente, isso aí, olha, Jack, eu acho que ele fez formação em programação neurolinguística sem ele saber, ele já nasceu com chip, tá? Mas o que é que ele fez? Ele primeiro se tornou uma pessoa interessante sem ser interesseiro, levando um presente sensorial. Quando você tiver alguém para presentear aí, principalmente uma pessoa de alto escalão, de high ticket, que você não sabe o que dá àquela pessoa, busque sempre dar um presente sensorial. O que seria um presente sensorial? Algo que vai despertar o paladar dessa pessoa, porque ela vai sempre lembrar de você com o sabor daquela comida, seja lá o que for, um bolo, enfim, feito bolo de rolo, que é super tradicional aqui em Pernambuco, ou um perfume que é algo que exale cheiro, entendeu, Jack? Então isso aí vai marcar também, vai falar diretamente para o cérebro da pessoa, isso aí é infalível, mas lembra esse tipo de presente. Mas aí é que tá, a forma com que você conduziu as palavras também, entendeu? Você não pediu para tirar foto, você apenas induziu ele a tomar esse posicionamento. Então, você aí que está em casa, que às vezes está passando por uma situação, você está ali conversando com alguém, para e pensa, quais palavras eu posso usar, o que é que eu posso fazer para que eu consiga. Então, você tem que focar no resultado que você quer e não chegar e simplesmente pedir algo, entendeu? Porque aí essas pessoas, elas são inacessíveis nesse caso. E você foi brilhante na sua colocação, você não pediu hora nenhuma, você apenas despertou nele um gatilho
Gente, é muito incrível isso. Eu ia dar um curso, só isso aqui. Tu despertou nele um gatilho onde ele se viu em você, entendeu? Isso aí é um gatilho da reciprocidade. A princesa Diana fazia isso de forma brilhante, mas isso aí vai ficar para outro podcast. Mas ela fazia isso de forma brilhante. Então você despertou o gatilho da reciprocidade nele e era praticamente assim, ele não ia dormir de noite se ele não fizesse isso aí que você estava querendo, que era tirar uma foto. Eu digo a você com propriedade. E então, aí foi aonde foi a virada de chave na minha vida, porque além dos valores de honorários serem significativos, né, na ordem de milhões, dali, ou um pouco antes da foto, ou logo depois da foto, a gente estava ali eufórico, tinha acabado de fechar um negócio de milhões. Ali virou o game, né? Aí virou o game, viramos a chave. Virou a chave. Mas ele falou pra mim, eu não esqueço nunca, ele falou, mas você deixou alguns milhões na mesa. Eu digo, eu não entendi. Nossa. E aí ela falou, você... Escuta essa que essa vai doer. Essa vai doer, gente. Foi aí que Jack saiu de menino para virar um homem, de homem para virar lobo de Wall Street. É nesse ponto de virada. E aí foi quando ele falou que eu tinha deixado alguns milhões na mesa. Ele falou, você tá feliz? Ai, tu como eu assim? Eu não me recordo perfeitamente. Gente, se Fabinho, meu sócio, ele estava na mesa ou se ele tinha saído. O Fabinho estava eufórico, tanto quanto eu, mas em algum momento o telefone de Fabinho, pelo nível de relacionamento dele, tocava muito. Ele já tinha fechado o negócio, já tinha assinado. A gente estava na parte eufórica do café, do bolo de rolo. Então, em algum momento, eu acho que o Fabinho pode ter saído. Eu não estou dizendo que ele saiu, pode ter que tenha saído. E ele comentou, você deixou alguns milhões na mesa. E eu digo, não entendi. Não tem aquele protetor de prato que você coloca, que é de papel, que no fundo é todo em branco? Ele virou e falou, entenda, aqui você foi só um simples corretor de imóveis ou um vendedor de terreno. Você não deveria ter me vendido um terreno. Você deveria ter me vendido um negócio. Aí ele falou, esse terreno dá para construir o quê? Eu digo, dá para construir um prédio, um showroom, como o senhor quer fazer. Ele falou, não. Qual o potencial construtivo desse terreno? Eu digo, eu não sei. Eu não sei. Qual a legislação dessa região? Não sei. Pega o drone, Jack, sobe para ver. Qual o percentual de troca disso aqui? O tamanho da visão. Qual o resultado que isso aqui dá? O que ele está falando? Eu já era um corretor, empresário de sucesso, gente, mas eu não sabia o que ele estava falando. É nessa hora que a visão faz assim, ó. Ali ele estava falando do mercado corporativo. Sim. E aí a minha cabeça bugou. Bugou, né? Porque aí ele falou, vamos considerar que o potencial construtivo ou o coeficiente seja 2 ou 3. O terreno tem, sei lá, 5 mil metros e o coeficiente seja 3, para construir 15 mil metros. Qual o valor do metro quadrado final de venda ali? É X. Qual o percentual de troca daquela região? É Y. Eu não sabia nada disso. Eles, hipoteticamente, vamos fazer alguns números aqui, hipoteticamente. E aí ele foi transcrevendo aquilo ali e eu fui me assustando cada vez mais. Eles, vamos supor que isso aqui em metro quadrado, vezes o percentual de troca, vezes o valor do metro quadrado, deu um resultado de X. E aí, considerando esse número vezes o percentual de troca, você tem o valor futuro. Trazendo para o valor presente, aí eu fiquei louco, aí eu não sabia o que ele estava falando, porque eu não sabia o que era aquilo. Aí ele trazendo para o valor presente, isso aqui em dinheiro, em espécie, dá um tanto de resultado, valor, sei lá, valor futuro daria 16 milhões, valor presente seria 8, você saiu com 2, deixou 6 na mesa. Olha eu digo, isso. cara, eu não sei o que ele está falando, só que eu não sei, mas eu vou saber o que ele está falando. E aí eu peguei aquele pedaço de papel, o protetor de mesa, guardei no bolso. Dali eu buguei. Eu acho que foi daí que veio essa tua mania de fazer esboço em papel, em todo canto que tu tá agora, né? Não, tem um amigo meu chamado Rodrigo Martins, Uhum. que é corretor de alto padrão, eu julgo e presumo que é um dos melhores, ou um dos principais corretores de alto padrão de Recife, do estado de Pernambuco. Aqui de Recife. Não só de Recife, tá? Ele já atua hoje no mercado nacional. E ele fala para mim que o aplicativo que eu mais gosto de usar é a calculadora. A calculadora, E não me pergunte como, nem porquê, mas eu tenho uma certa habilidade com números. E aí, saindo daquilo ali, eu comecei a
entender, e eu fui Ver estudar. que não era só vender um terreno, Não era né? vender imóveis. Então, deixa eu falar aqui pro pessoal. Gente, se você tem algum amigo corretor, você precisa mandar esse podcast para ele, porque agora é a hora do game, de transformar você de um simples vendedor de terreno para um quê, Jack? Me Desenvolvedor diga. de projetos. Desenvolvedor de projetos, assim, talvez você não tenha ainda a habilidade, mas você precisa começar a olhar aquilo que está nas suas mãos e de que forma você pode prosperar ainda mais. Não olhe também só com a visão do dinheiro em si, mas olhe com a habilidade de poder fazer negócios, ajudando também a outra ponta. Porque, na verdade, quando você vende um projeto, você está resolvendo um problema. Você está trazendo aí a unidade entre o dono do terreno e com a outra ponta, que são pessoas que querem investir, que querem prosperar também. E, gente, dá match, mas não olha só o terreno em si. Então, se você é corretor, já cola aqui na gente, vai vir muitas outras novidades por aí, mas que você precisa aprender. E isso aqui você não aprende em escola, você não aprende no curso, você não aprende aí na faculdade, você não aprende em canto nenhum. Jack só conseguiu chegar nesse nível aí porque ele estava sentado na hora certa, com a pessoa certa e também com a escuta ativa. Isso aí é muito importante, porque muitas vezes, Jack, a gente tem a oportunidade de sentar com pessoas feito você e acaba ficando ali tão afobado que não escuta. Então, eu acho que nesse momento, assim, você quando senta com pessoas que já está no game, já progrediu, escuta, ouve aquela pessoa, como é que ela faz negócio, como é que ela pensa. Hoje eu mapeio muito a mente das pessoas. Como é que esse cara funciona? Você vê que a gente conversa muito, né? Mas é justamente isso aí. E eu entendo que é o seguinte, não desmerecendo o profissional, o corretor de imóveis ou o vendedor de terrenos, porque eu era um. Sim. Entenda que eu era um. Claro. Até conhecer o Carlos Alberto Oliveira Andrade, Caoa, Sim. Presidente da Hyundai. Eu era mais um vendedor de terreno. A gente está para mostrar a eles que eles têm como evoluir, assim Sim, como e eu você. levava terrenos para as construtoras e não entendia. Eu apenas levava. Ó, tem um terreno aqui que é de um conhecido, de um amigo, eu estou trazendo esse terreno aqui. Aí a construtora, o que ela fazia? Tá bom, você está me trazendo um terreno aqui, maravilha. Por muitas vezes o construtor, o incorporador, ele analisa, olha o terreno, de bate pronto, quando ele olha, ele fala, é o terreno. Mas ele não vai te dar sentimento sobre o que ele está avaliando. Sim, ele vai dizer, ah, tá, Stefânia, esse terreno interessa. Interessa. Interessante. Agora vamos fazer o seguinte, deixa aqui comigo o terreno, a planta do terreno, sei lá, ou uma foto aérea, ou as medidas, ou uma cópia da escritura. Você levou o terreno para a consultora, coisa que ela não tinha, e despertou o interesse dela em empreender aquilo ali. Aí você está levando um terreno para fazer uma venda ou o que a gente chama troca em área ou incorporação. E por muitas das vezes a construtora, o que ela faz? Internamente ela pega o teu terreno quando você sai, ela manda para o escritório de arquitetura dela, para eles fazerem o quê? Um estudo de viabilidade econômica, financeira, mercadológica, para saber qual o potencial daquilo que ela tem na mão, entendendo que o terreno já despertou interesse por localização, bairro, região, ou a disposição. Foi aí que você começou a estudar a forma de Aí eu de busquei informações de como eu poderia fazer o que aquele cara tinha mostrado para mim, Carlos Alberto Caoa. Em 5 minutos, como eu poderia fazer aquilo ali, como eu poderia me especializar naquilo, porque anteriormente aquilo ali eu só levava, eu era um simples vendedor de terreno. Eu levava os terrenos para as construtoras e as construtoras fazendo a compra ou a troca. Eu não sabia se estava sendo um bom negócio para o dono do terreno. E a maioria dos donos de terrenos, titulares de donos de terrenos, eles não sabem exatamente o potencial. Eles não fazem, eles não têm esse cuidado, porque não é o game deles. Sim. Esse jogo é da maioria das construtoras e incorporadoras a nível nacional e fora daqui também. Porque são as construtoras que fazem esse tipo de estudo. E eu digo, mas aí o doutor Carlos falou para mim que eu não preciso mais fazer isso. Se você quer prosperar, filho, faça parte do game. Eu digo, como eu faço parte do game? Ele disse, deixe de vender terreno. Leve um negócio. Venda negócio, Eu digo, como eu levo um negócio? Entendendo o que é coeficiente, legislação, potencial construtivo, fazendo estudo. E aí eu passei a olhar para o terreno de forma mais técnica. E aí eu comecei a fazer a parte invertida do negócio.
Eu fazia o quê a partir do momento? Descobrir qual era o coeficiente da região, qual era a legislação da região, daquele terreno específico, qual o percentual de troca daquela região, daquele bairro, daquele terreno em si. Sim. E comecei a fazer a conta invertida do negócio. E aí, às vezes, por muitas das vezes, eu vi negócios que o cliente estava pedindo no terreno 10 milhões, mas valia 12. Alguns clientes, a exemplo de um dos negócios, um dos principais negócios que eu fiz, o cliente pediu 50 milhões no terreno e eu poderia pagar 70. Sim. Que ele não valia 50, ele valia 70, mas o cliente não sabia. Sim. E assim, o que te dá um norte, é você ter conteúdo, conhecimento, experiência. Para isso eu precisei estudar. Eu entendi que eu tinha que voltar a estudar para entender do game, para entender de incorporação, troca em área e ter habilidade com números. E como deixar de ser apenas um corretor de imóveis ou um vendedor de terrenos, ou um corretor de imóveis de venda de terrenos. Eu tinha que me especializar na parte de incorporação e troca em área. E ali eu fui me debruçar. E eu entendi que no Brasil, eu estou falando de 15 anos atrás, quando a primeira vez que ele me falou isso, Sim. não existia cursos. Eu cheguei aí para o Conecta em São Paulo algumas vezes e nunca vi cursos ou palestras sobre isso. É tudo muito raso, não é? O conhecimento. É, porque isso está na mão das grandes incorporadoras, Sim. consultoras. Como é que eu vou ensinar o corretor de imóveis, o profissional, a fazer o negócio? Porque aí você deixa de ser partícipe para ser dono do negócio. Isso mesmo. Porque quando você desenvolve o negócio e tem o cliente terreneiro ou o dono do terreno do seu lado, você diz, cara, eu vou te pagar exatamente o que você quer. Eu só preciso de uma diligência aí de um período de 90 dias para eu entender da saúde jurídica do negócio, como é que está a documentação, mas por outro lado, em paralelo a isso, você vai fazer o estudo de viabilidade mercadológico, financeiro, econômico Sim. do negócio, para ver a viabilidade. O que seria mais viável naquele local, é isso? O que você poderia desenvolver. Qual é a visão que você tem, né? E aí você encontra as ferramentas corretas. E aí eu entendi que não tinha curso falando sobre isso. Eu fui para o Conecta, acho que por 2 ou 3 vezes, e eu entendi que não tinha aquilo, nenhum Sim. curso ensinando como você fazer troca em área, em incorporação, entender que entre o que você pode pagar, lembra que um dos principais negócios, não foi o principal, mas um dos principais negócios, que eu poderia pagar 70 milhões em um terreno e eu paguei 50, Isso. essa diferença, esse gap, é o que eu chamo de delta. Delta é a diferença do que eu posso pagar e do que pode gerar. Sim. De resultado, que é o delta, e de quem pertence esse delta. É do desenvolvedor do projeto. Tem que partir de você, né? Ou dos participantes. Sim. E aí é quando você vira a chave, e aí você para de levar terrenos para as construtoras, e você passa a ser desenvolvedor de projetos. E quais são os pontos cruciais para que você se mantenha bem sucedido nesse meio? No meio corporativo, você fala? Sim, nesse... Cara, veja, para que essa transição aconteça do varejo para o corporativo, veja que eu tenho 25 anos no mercado, há 15 anos atrás, aproximadamente, eu tive a experiência com o Carlos Alberto Caoa, e dali para frente eu não iniciei de imediato, essa condição de estar no mercado corporativo. Eu tive que estudar. Sim, acho que é feito como você falou, tipo, tem que ter conteúdo, né? Conteúdo, relacionamento, Isso. Você precisa de informações, você tem que estar... Network, você precisa de uma série de ferramentas e aspectos propositivos. 2 coisas que você falou, que você acho que com certeza vai lembrar aqui, que foi dinheiro e disciplina. A questão da disciplina porque é o seguinte, o mercado de varejo me posicionou no mercado. Não, desculpa, dinheiro e disponibilidade. São uma série de fatores, porque é o seguinte, o mercado corporativo, tanto faz você passar de 3 meses para realizar um negócio no mercado corporativo, ou 3 anos. Aí você tem que ter bala na agulha para aguentar conteúdo, isso aí, né? Você vai precisar de conteúdo, isso. Conhecimento, experiência, relacionamento, disponibilidade e dinheiro. Porque para se manter. Como é que o corretor do varejo vai se manter? Como é que você sai do varejo e vai direto para o corporativo? Se o varejo te dá o teu dia a dia,
Como é que você consegue fazer isso? Você não pode fazer, apenas vou sair do varejo e vou para o corporativo. Você não pode fazer isso, é loucura. Como foi, tipo, um dos grandes negócios que você fez, né, que gerou aí 30 milhões de receita para você, onde veio o ter o dinheiro e ter disponibilidade? Que eu lembro, acho que foi uma ligação que você recebeu e você teve que viajar. Conta aí pra gente, que eu acho que essa é a história que, Bom, eu já que vai tinha... inspirar muita gente quer saber, né? Que todo mundo quer saber como é que você consegue fazer em um único negócio 30 milhões de reais, ladies and gentlemen. Eu já tinha realizado alguns negócios Sim, de ordem corporativa. Eu acho que até as pessoas mais próximas, amigos íntimos, aí eu classifico os amigos entre amigos íntimos necessários e estratégicos. sim. E aí eu acho que nem esses amigos tinham acreditado que seria possível. Os amigos que eu compartilhava da situação, que eu acho que seria possível realizar esses negócios. Esse negócio, E eu já tinha realizado alguns negócios dessa ordem de grandeza de alguns milhões, e que o resultado de honorários tinha sido significativa, mas que nada tinha sido próximo tão grande. E aí, num negócio corporativo, começa que você não pode estar falando exatamente nem tudo que você fala, o que faz, aonde você está, com quem você está, os envolvidos, porque é tudo muito low profile, né? 100% low profile. E para cada negócio corporativo eu assino um NDA, um termo de confidencialidade, para não que haja vazamento de informações do estudo, desde o estudo, a negociação, as pessoas envolvidas. E aí, mas eu posso falar em lugares e pessoas, porque um deles que eu fiz, eu acho que o penúltimo ou antepenúltimo, e aí era véspera de Réveillon, eu estava com minha família e eu tinha já demonstrado interesse em uma determinada propriedade, só que o proprietário mora ainda, mas o ex-proprietário, porque eu fiz a aquisição, ele mora na Espanha, né? E aí ele me ligou em véspera de Réveillon e falou, recebi a ligação do meu advogado e você demonstrou interesse, e aí eu gostaria de marcar uma reunião com você segunda-feira, tipo assim, 3, 4 dias depois. E eu falei, ótimo, maravilha, tenho um total interesse. E ele falou, pronto, a reunião tá marcada, tipo, segunda-feira às 15 horas. Eu, tá bom, e aí a gente se reúne aonde? Eles, aqui em Formentera. Aqui em Formentera, na Espanha. Então, 4, 5 dias depois, eu estava em Formentera, sentado com... Aí sim, aí eu diria que essa parte da minha vida eu chamo de virada de chave. Virada de chave também, né? Para a área corporativa, que eu estava diante de ser rico, próspero no Brasil é uma ordem de grandeza. Sim. Ser rico, próspero na Europa... o game é outro. O game é outro. E aí eu estava diante de um... Tem que respeitar. Eu estava diante de um dos empresários com uma determinada idade, e ali não foi diferente de outros grandes, a exemplo de Caoa, como eu já falei. Ele passou ali 1h30 a 2 no almoço na casa dele, em Formentera. Formentera é litoral da Espanha, né? E aí a gente conversou por 1h30 a 2, ele contando a história da vida dele, dizendo que tinham 2 ou 3 filhos, acho que eram 3 filhos, uma mulher e 2 meninos, mas que ele não tinha sucessão. E aquela propriedade na Bahia, mais precisamente em Trancoso, ele estava querendo se desfazer em virtude de não haver sucessão e que não ia empreender naquele terreno. E aí foi quando eu fiz a proposta, e a proposta nada mais foi que aceitar as condições e valores que ele pedia. Tipo, o terreno custava algo em torno de 50 milhões e a gente fechou o negócio. E ficou... Por que fechamos o negócio e eu não fiz proposta? Porque eu entendi que na conta invertida que eu tinha feito, eu poderia ter pago até 70 milhões. Ótimo. Então, lembra de Carlos Alberto Caoa? Sim. Quando ele falou que eu tinha deixado 6 milhões na mesa? Foi. Aquele senhor tinha deixado 20 milhões na mesa. 20 milhões na mesa. E aí, a questão do estudo, de toda
questão técnica que eu tinha feito o dever de casa naqueles 3, 4 dias antes de embarcar de forma, Nossa, de forma, pressão, hein? de forma muito simples. E eu escutei de um amigo meu que se Você tornou... estava numa padaria com um guardanapo, pegou uma caneta e começou a rabiscar os seus números aí, né? Isso. Desse projeto. Isso. Olha que loucura. 4 dias depois eu estava em Formentera, na Espanha, sentado diante dele. E aí a gente concluiu, fechamos o negócio e, obviamente, o advogado dele inicialmente foi contra. Ele falou, pô, o senhor tem outras 3 propostas para esse mesmo terreno em Trancoso, de 3 grandes incorporadoras ou construtoras, e aí nível nacional. Porque o senhor vai estar apalavrando, verbalizando fechar negócio com o Jackson. E antes dele chegar aqui, eu fiz o dever de casa e eu vi que a empresa dele só tem de contrato social de R$50 mil. Como? E aí ele falou, o senhorzinho olhou para mim e falou, me diga, por que eu devo fechar com você? E aí eu falei para ele, permita lhe perguntar. Eu perguntei para o senhorzinho, quem das outras 3 incorporadoras, os grandes construtores, que são multimilionários, se puseram a pegar um avião, cada um em sua cidade, São Paulo, Bahia, onde estivesse, e vir aqui tratar com o senhor de ordem presencial. Olhando no seu olho, né? Aqui na Espanha. Ele disse, não, nenhum deles. Todos mandaram proposta por e-mail, tal, estão discutindo, fizeram uma proposta de ordem um pouco menor, tal, e vão me pagar em determinado período, tal. Eu digo, eu vim aqui somente para isso. Ele disse, você vai fazer o que aqui na Espanha fora isso? Eu digo, eu estou voltando amanhã. Eu cheguei ontem, hoje é a reunião, amanhã eu estou voltando. Eu vim única e exclusivamente para isso. Esse terreno do senhor está com o senhor há quanto tempo? Ele falou, tá comigo desde 1980. Eu digo, tá com o senhor há aproximadamente 40 anos, 45 anos. Ele disse, é isso aí mesmo. Eu digo, a única coisa que eu vou lhe pedir são 3 meses de diligência para eu entender a saúde jurídica do negócio, aí seriam advogados com advogados, e eu fazer um estudo em paralelo a isso. Mas o negócio está fechado. Eu estou verbalizando. Aí ele olhou para o advogado, olhou para mim de volta e falou, você tem uns 3 meses. Quer dizer, 3 meses e um dia, você não me liga, eu não lhe atendo, meu advogado não vai ser mais acessível a você, nem muito menos eu. Eu digo, está fechado. 3 meses depois eu estava de frente dele assinando o contrato e o negócio foi materializado. Uau! Eu sendo o quarto e sendo o último no negócio, e o negócio foi materializado, foi transformado em algo em torno de 700 milhões de VGV, um negócio muito próximo de 1 bi de resultado, à beira-mar em Trancoso, e eu lhe digo, e eu entendi que ali eu estava sendo instrumento, ali eu estava sendo ferramenta, Sim. Porque aconteceu uma série de fatores nesse período de 3 meses que daria para outro podcast, mas o principal é saber que 3 meses depois eu estava fechando aquele negócio, sendo materializado aquele negócio de forma sadia, honesta e transparente. Amém. E, assim, foi uma virada de chave na minha vida em todos os aspectos. E, assim, eu digo, outro dia, eu olhando para trás, estando na Espanha, quando eu saí de lá da reunião, não da primeira reunião, mas 3 meses depois, quando eu saí de lá, sentei num restaurante, fui tomar uma água, um café, e eu pensei, pô, outro dia eu estava em Recife, num plantão de vendas, por muitas vezes voltei para minha casa, ou saí do escritório que eu não tinha condições de pagar o ônibus ou a condução, e fui muitas vezes andando, não só para casa, como de casa para o trabalho, porque eu não tinha condições, não tinha condição financeira. Andava muito, eu brinco que eu andava tanto que em um determinado momento meu sapato ficou furado, sapato social, de tanto que eu andava, porque eu economizava. Passa um filme na cabeça, aí passa um filme, eu dou na Europa, em Espanha, fechando um negócio de ordem de quase 1 bi de VGV, com um resultado extraordinário, onde todo mundo saiu feliz, seja o velhinho ou os investidores que participaram, como a mim e minha família, né? E aí eu digo para vocês que, olhando pelo retrovisor, há 25 anos atrás, era inimaginável, era impensável eu chegar aqui hoje, tá nessa discussão. Você era um improvável. Literalmente eu fui improvável.
E aí é outro podcast, a parte espiritual é outro podcast. A gente vai fazer o próximo podcast, vai vir mais aí a parte de espiritual, para vocês entenderem aí as entrelinhas desse negócio e como é que sempre tem uma intervenção divina que vale a pena você ter fé acima de todas as coisas, né, Jack? Mas, Jack, com isso aí, eu queria te perguntar o que é riqueza para você hoje? Riqueza. Muito boa pergunta. O que é ser rico? O que é ser rico? Se essa pergunta é feita há mais de 4 anos atrás, voltando, não seria a mesma resposta que eu daria hoje. Claro. Hoje eu digo que rico é você ter Deus na sua vida. É você ter Deus. Primeiro Ele. Segundo lugar, a família. É o maior projeto que Ele deixou aqui na Terra. É a família. Terceiro, saúde. Quarto, trabalho. E quinto, dinheiro. Porque a maioria das pessoas, Stefania, a maioria das pessoas, de cada 10, talvez você escute de 7 a 8 pessoas lhe dizerem que faz um link de o que é ser próspero para você. Eles vão associar diretamente a dinheiro. A dinheiro. É. E assim eu era. Sim. Também, assim eu era. Prosperidade é o quê? É riqueza financeira. Uhum. Mas ele é um dos pilares e talvez não. Eu falo isso com convicção e com propriedade hoje. O dinheiro é o menos importante. Porque se você não tem Deus, muito menos você não tem Deus, você não tem um norte, você não tem propósito. E o principal projeto dele, que ele deixou aqui, é a família. Né? Terceiro, você ter saúde. Que não adianta você ter dinheiro... Cuidar de você, cuidar do seu corpo, né? Não adianta você ter dinheiro e não ter saúde. Não ter saúde. Quarto, trabalho. Honrar o seu trabalho. Honra teu trabalho, porque na Bíblia e na palavra fala muito sobre trabalho e sobre riqueza. Né? E quinto, o dinheiro. Mas você não pode... a maioria das pessoas, boa parte das pessoas, e eu fazia parte desse grupo, eu fazia parte da Corrida dos Ratos. Eu era membro eu era membro assíduo da Corrida dos Ratos. E quanto mais eu corria atrás do dinheiro, mais ele corria de mim. E quando eu entendi, de 4 anos para cá, na minha conversão, eu entendi que o dinheiro é um dos pilares da riqueza ou da prosperidade, mas o menos importante. Quando eu entendo que o dinheiro ele tem que ser usado por você. Sim. Como ferramenta para você impactar a vida de outras pessoas e servir outras pessoas. O dinheiro ele não traz felicidade. Ele transporta. Ele transporta a felicidade. Ele transporta que felicidade ele transporta? A sua família. Uhum. O dinheiro apenas paga teu boleto. Você tem 1 milhão na conta. Inclusive tem uma foto de você viajando com a família aí, deixa eu mostrar que é muito bacana. Então, dinheiro. Isso. Dinheiro ele não traz felicidade, ele transporta. Lindo. Ele transporta, ele cria memórias, você cria através do dinheiro, você usando ele para você, e não você adorando o dinheiro. As pessoas invertem a situação e têm o dinheiro como principal. Quando eu for rico, eu serei feliz. Vou fazer isso. E quando você vê 1 milhão na conta, depois de 3 meses, ele vira paisagem na sua... Ele vira paisagem. Você quer ver prova disso? 10 milhões é a mesma 10 milhões, coisa, 100 milhões o cara é a mesma que tem 10 coisa, milhões, né? Com um cara que tem 100 milhões, eles viajam para o mesmo local, viajam para o mesmo país, tiram as mesmas férias. O que diferencia é como eles vão chegar lá. Sim. Um de jatinho, o outro de classe executiva. Sim. E aí o seguinte, mas eles vão frequentar os mesmos... das mesmas coisas, vão frequentar os mesmos ambientes, mesmos restaurantes. Amiga, e eu descobri que menos é mais, porque é o seguinte, é uma reflexão sobre a questão do dinheiro, principalmente sobre a questão do dinheiro, e vale muito a pena essa reflexão. Imagina que é o seguinte, na época da minha vida, quando eu já estava ganhando bem, eu cheguei a trocar 4 vezes de carro por ano. 4 vezes de carro por ano. A cada 3 meses eu cheguei a trocar de carro. E toda vez que eu trocava de carro, eu me sentia realizado, mas aquele carro... imagina você comprar hoje o carro que está maior em evidência, a marca em maior evidência hoje, que é a Porsche. Imagina você comprar o melhor modelo da Porsche, o modelo mais tecnológico, e você vai comprar, e depois que você compra, você vai entender que é nossa, que incrível o carro, nossa, que tecnologia, que conforto, que carro... E depois de 3 meses... E depois de 2...
30 dias, ele vai virar paisagem na tua garagem, e aí você vai pro próximo, pro próximo, pro próximo. Sempre buscando algo, E né? sempre buscando algo. E entenda, o game não é esse. Nós estamos no terreno, estamos aqui, isso aí é uma passagem. Eu aprendi isso agora, isso é uma passagem, Isso mesmo. esse terreno é uma passagem. Se você passar por aqui e apenas adorou o dinheiro, você não fez nada. Tá buscando ser preenchido no lugar errado, Tá né? sendo você tem dinheiro. Quantas pessoas que eu conheço que só tem dinheiro, só tem dinheiro. Estão brigados com a família, não falam com os filhos. Nem tem família, Nem né? tem família, tá com a família destruída, Isso. apenas tem dinheiro. Verdade. Só isso. Jack, para a gente poder fazer o fechamento desse quadro, porque no próximo episódio vocês vão acompanhar a gente aqui, Jack falando mais sobre o quão importante foi para ele aí essa fé acima de todas as coisas. Eu queria que você me respondesse para fechar isso aí. Se você não tivesse a fé que você tem hoje, se você não tivesse Deus na sua vida, você acha que você teria fechado todos esses negócios que você fechou? Eu acho Eu quero que você lembre das coisas que aconteceram. Certo. Porque eu sei que tem coisas que acontecem que é sobrenatural e que a gente não consegue explicar. Então eu volto a fazer a pergunta. Vamos focar nesse último episódio que você contou aí, desse negócio grande. Se você não tivesse a fé que você tem dentro de você, você teria fechado esse negócio? Não. É só isso que eu queria saber. Não, era impossível. Obrigada. Gente, fica aqui para o próximo bloco, que a gente vai voltar aqui com essa história agora de fé. Como é que quando você realmente acessa esse lugar no seu coração, na sua mente, no seu espírito, onde é que você pode chegar? Obrigada. Jack, muito obrigada e já já a gente volta. Valeu.